Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura, dessa vez com um assunto que a gente ainda não falou. Possivelmente aí no passado você deve se lembrar, possivelmente, de ter estudado parte da astronomia, ter visto aí como é que as coisas acontecem, como as coisas são observadas e o que a gente sabe até hoje. Então é esperado que você se lembre que todo dia a gente vê o sol nascer e se pôr, o sol nasce e se põe. Né? E por mais que, dependendo da estação do ano, os dias sejam mais longos ou mais curtos, assim como as noites mais longas e mais curtas, os intervalos são muito regulares. Ou seja, cada dia dura aí 24 horas, todos os anos. Né? E cada ano é visto aí como 365 dias e 6 horas. A gente faz até aquela gambiarra do ano bissexto, né? De 4 em 4 anos, pega 6 mais 6 mais 6 mais 6, né? Que seria um erro aí de 24 horas. E aí você bota um dia a mais no ano, que é o dia 29 de fevereiro, né? Foi uma das coisas que o pessoal fez aí para conseguir fazer o alinhamento aí do calendário. Né? E a gente tem aí as semanas, os dias sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo isso acontecendo e tudo isso sendo medido com base nas coisas que nós enxergamos no céu. Então você diz que um dia acabou e começou o próximo, no momento em que o Sol está se apresentando exatamente como ele estava no dia anterior. Né? Então você fala, passaram-se aí 24 horas. Né? E aí você pega esse período, divide aí em 24 pedaços e diz que esse pedaço aí vai ser chamado de uma hora. Né? Pega o tamanho de uma hora, divide aí em 3.600 pedaços e fala que isso aí vai ser um segundo. Né? Então as primeiras definições das unidades de tempo foram feitas assim. A gente, lógico, fez diferente, né? Depois disso. A gente começou a fazer o contrário, definia o que era um segundo e a partir disso definiam o que eram as outras unidades. Então, os dias e as noites, eles são determinados por um movimento de um astro que é muito visível no céu, que é o Sol. Mas outras coisas foram sendo colocadas na nossa sociedade, na nossa cultura. Né? Isso eu estou falando não da sociedade de hoje, século XXI, mas de tudo que se passou nos últimos anos, né? Que a gente tem notícia aí, desde a invenção da escrita, 6.000 anos atrás. E a Lua acaba sendo um personagem muito importante nesse processo. Por quê? Quando a Lua aparece, ela tem uma cara. E essa cara vai mudando com o passar dos dias. E isso permitiu que a gente entendesse como as coisas funcionam. Então, a gente vai colocar aqui as imagens gerais aí da Lua, né? E aí eu já te adianto. Não tem essa conversinha. Ah, a Lua parece um sorriso, então a Lua crescente. Ah, a Lua não sei o que, então é minguante. Não dá para saber. Não dá para saber. Se você é uma pessoa, sabe onde você está e você viu a Lua todos os dias e você analisou e anotou durante, sei lá, uns 2 anos, aí eu posso acreditar que você tem o discernimento para saber, não, aqui na minha cidade você bate o olho e fala, não, a Lua é tal. Você sabe a fase da Lua. Beleza? Caso contrário, provavelmente tem alguma coisa aí que está em aberto. Então, para começar, qual é a fase da Lua mais fácil de perceber? A fase mais fácil de você identificar é a fase cheia. Por que a fase cheia é a mais fácil de identificar? Porque é a fase da Lua em que a Lua está totalmente visível. Né? Como é que funciona a Lua cheia? O Sol está bem aqui, e a Lua está bem aqui de cara para ele, de frente para ele. E nós estamos em algum lugar aqui no meio do caminho vendo isso acontecer. A gente está vendo o Sol iluminar a Lua bem de frente. Né? E aí a gente está vendo o Sol, né, bem de cara para a Lua. Ou seja, se você está olhando para a Lua cheia, o Sol tem que estar nas suas costas para você poder ver a Lua cheia. Senão você não vê a Lua cheia. Então, para você ver a Lua completamente, o disco da Lua completamente iluminado, tem que ser Lua, você, Sol. Tem que ser assim. Não tem outro jeito, né, de você ver a Lua completamente iluminada. Por isso que a Lua cheia, muitas vezes a gente vê no amanhecer e no entardecer, com a Lua bem próximo do horizonte. Porque se o Sol está se pondo e a Lua está surgindo no horizonte, ou o Sol está nascendo e a Lua está descendo no horizonte,
existe essa configuração em que o Sol ilumina bem a face frontal da Lua, beleza? Só que a gente sabe, ó, como é que é o sistema solar. Tá aqui o Sol, tá aqui o Sol, esse pontinho amarelo. Aí a Terra está por aqui, ó. Isso aqui é a órbita da Terra ao redor do Sol. Aí você tem a Lua ao redor da Terra, ó, esse outro pontinho aqui. Então existem várias configurações possíveis. A parte da Terra, né? Vou pintar a Terra até de azul aqui para a gente poder falar melhor dela. A parte da Terra que está virada para o Sol é a parte que está de dia, né? Então, se a Lua está do lado de cá, bom, está durante o dia, é mais difícil de ver a Lua, mas normalmente a gente vê a Lua de noite, né? E a Terra está girando, em torno de si mesma nesse processo aí, né? A Terra leva 24 horas para dar a volta em torno de si mesma. A Lua já demora 28 dias para dar a volta ao redor da Terra. E isso tem tudo a ver com as fases que a gente está aqui mostrando, beleza? Então, para você conseguir ver a Lua na fase cheia, normalmente ela está nascendo no horizonte com o Sol se pondo, está se pondo no horizonte com o Sol nascendo. Alguma coisa assim, porque você precisa garantir que o movimento da Terra traz para quem está na superfície da Terra essa impressão, porque afinal de contas o Sol tem que estar iluminando bem a cara, bem à frente da Lua, beleza? Tem que ser essa a configuração aqui para a gente ver. Né? E aí o que acontece? Conforme vão passando os dias, a posição da Lua em relação a um observador aqui na Terra vai mudando. Sim, se você trocar de cidade, você vai ver outra coisa. Né? Tá aqui é de dia, se você trocar para o outro lado do planeta, vai estar de noite. Então, realmente muda, dependendo de onde você estiver. Né? Mas a próxima fase da Lua é aquela em que a Lua vai sumindo devagarinho. Então a Lua, se a gente começa a análise pensando na Lua cheia, a próxima Lua é a minguante, né? E assim, a minguante não tem que ser só aquele filetinho, não, velho. Não é só aquele filetinho que é a Lua minguante. São pedaços de tempo. Né? E a lua cheia tem um dia que ela é a mais cheia de todas, em que você olha para a lua e ela está realmente full, totalmente iluminada. Já no dia seguinte, já tem um pedacinho dela que já não está totalmente iluminado. Por quê? Conforme a gente tem a lua cheia, a próxima fase, a lua vai se desiluminando, entre aspas, aos pouquinhos. E a cada noite, ela vai aparecendo cada vez menos iluminada. A definição de quanto tempo dura cada fase é de 7 dias. 7 dias é o tempo de uma fase da Lua. Por que definiram isso? Cara, olha para a Lua todo dia durante meses que você vai entender que a cada 7 dias a carinha dela muda. E é isso. Então, uma fase da Lua dura 7 dias. Beleza? Então, esses 7 dias de Lua cheia são os primeiros dias, né, da nossa análise aqui, porque eu quis começar a análise pela lua cheia, né? A gente imagina que bem no dia do meio dessa fase vai ser o que ela vai estar mais iluminadona, bem bonitona, né? E aí, com o passar dos dias, ela vai sendo cada vez menos iluminada, né? E entra na nova fase, que é a fase minguante. Na fase minguante, você tem uma fração da lua sendo iluminada, e a característica que diferencia a minguante da lua crescente em termos práticos é: amanhã a lua estará mais ou menos iluminada? Não sei, você vai lá no dia seguinte e olha, como é que estava a lua? Ela está ficando cada vez menos iluminada. Se ela está ficando menos iluminada a cada dia, você está na fase minguante, porque ela está ficando menos iluminada. E chega uma hora que o disco da Lua praticamente desaparece. Desaparece. Nós chamamos isso de Lua nova. Então, a Lua nova é a Lua que, bom, ela vai estar lá no céu, mas o Sol vai estar numa posição que é como se ele estivesse iluminando as costas da Lua. Né? Essa é a ideia da Lua nova. Né? Você não consegue ver a parte que está sendo iluminada da Lua, né? Durante aquela fase, durante aquele período. Beleza? É claro que da minguante nova crescente, você vai ver filetinho de minguante, filetinho de crescente, porque a Lua está totalmente desiluminada somente no centro, né, da fase que seria a fase de Lua nova, beleza? Então, se você pegar uma lanterna e iluminar uma bola num dia
né, numa sala escura, você vai conseguir ver que às vezes está à frente dela está iluminada, às vezes aqui do lado está outra, aqui em cima você vê outra coisa, né? E é sempre assim, você vai olhar para a Lua e para você saber como que está ali a iluminação dela, você vai saber onde é que está o Sol. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui, esse desenho, ó, eu estou pintando aqui de azulzinho, né? É uma fase da Lua. Onde é que está o Sol? O Sol está por aqui assim, ó, porque ele tem que estar iluminando. Né? E não se esqueça, o Sol é um trambolho gigantesco, é enorme, né? Milhares de vezes maior do que a Terra, que Lua, que tudo, e está longeão, 150 milhões de quilômetros. Sendo assim, né, ele é realmente como se fosse uma parede luminosa, né, e a gente é dois negocinhos que está rodando ali. Né? A Lua, inclusive, nem é perto da Terra. Tipo, o raio da Terra é 6 mil quilômetros. A Lua está a 380 mil quilômetros. Né? A Lua está longe, 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 muito longe. E a Lua é pequenininha. Né? Então, esses desenhos que a gente faz aqui é totalmente sem escala, totalmente desproporcional. Né? A gente não consegue. Se eu desenhar a bolinha do tamanho que a Terra é e fizer a trajetória, né, do tamanho da Lua, mesmo que eu faça a Terra sendo só um pontinho, né, eu não conseguiria botar os dois na mesma figura. O pontinho da Lua ia ser tão pequeno que ia ser menor que um pixel. Você seria incapaz de enxergar. Beleza? Então, a face iluminada da Lua te mostra onde está o Sol. Por isso que normalmente quando você vê a Lua durante o dia, né, normalmente, né, você vai olhar, vai estar pode ser uma parte assim iluminada ou pode ser assim, sei lá, né? Pode ser assim. Né? Às vezes você consegue ver a Lua ao meio-dia, 1 hora da tarde. Você vai olhar, a Lua vai estar com essa cara aqui. Por quê? Porque o Sol, em relação a quem está aqui, está lá em cima, né? E a Lua está aqui no meio do caminho e a gente está olhando para ela. Né? Aí você vai ver a face iluminada. Né? É sempre assim, a parte iluminada é a parte que o Sol está conseguindo chegar lá, né? Na Lua. Aí, de noite, às vezes embaixo, né? Eu já conheci uns caras bravos que ele olha para a Lua no meio da noite e fala assim, são 3h40 da manhã. O cara consegue pela Lua saber, né? Muita experiência aí, né? Para saber os ângulos e tudo mais, saber a estação do ano, tudo isso traz informações sobre as fases da Lua. E, naturalmente, depois que a Lua é nova, a próxima fase só pode ser a fase crescente. É a fase em que a cada dia a Lua vai se iluminando cada vez mais. Ou seja, o Sol vai iluminando uma face da Lua que a parte iluminada virada para a gente vai se tornando maior e maior a cada dia. A cada novo dia você tem um aumento aí da fase, da parte da Lua que está sendo iluminada. Beleza? Então aqui fica bem claro, né? Porque se cada fase da Lua dura 7 dias, adivinha quanto tempo dura as 4 fases? É isso mesmo, dura 28 dias. 28 dias é o tempo que dura o ciclo completo da Lua. Né? Então, se você está aqui, daqui 28 dias, tem outro ciclo. Se você associou esse número a alguma informação relativa à fisiologia do ser humano, você está certo. E eu estou falando, sim, do ciclo menstrual feminino. Não é à toa que tem 28 dias de duração. Não é uma coincidência. Parte do comportamento da nossa espécie e de outras espécies animais, naturalmente, está diretamente ligado aos ciclos lunares. Os ciclos lunares, eles determinam vários fatores comportamentais e eles influenciam, né, como que os seres, né, se desenvolveram e como que eles evoluíram ao longo dos anos. Grande parte do processo evolutivo dos seres, né, tem respeito aí, tem ligação com o sucesso reprodutivo. Então, o sucesso reprodutivo garante que aquele ser vivo vai deixar ou não deixar descendentes. Então, isso aí tem relação com o sucesso daquela espécie no ambiente. Então, percebeu-se que as espécies que conseguiam se adaptar bem a esse ciclo, né, e que tinham o comportamento reprodutivo vinculado a esse ciclo, tinham um melhor sucesso reprodutivo por algum motivo, beleza? E é isso que eu quero dizer quando eu digo que há influência direta das fases da Lua. Não, eu não estou dizendo que na Lua cheia é melhor você cortar o cabelo, que aí ele vai crescer mais rápido. Isso não, isso aí é zoeira, isso aí é terraplanismo socialmente aceito.
Nós não temos nenhuma evidência de que o tanto da lua que está iluminado no céu vai fazer qualquer influência, né, nesses fatores micro que a gente tem, beleza? Nem que o humor da Dirce vai ser pior ou melhor porque a trajetória de Marte no céu está retrógrado. Nada disso tem relação com os astros. Né? Porém, a humanidade, né, é da nossa espécie olhar para as coisas e tentar observar padrões. Não só a espécie humana, os mamíferos em geral têm um comportamento em que a observação de padrões, por mais que tenha um viés, né, ou seja, que seja uma coisa meio falsa, meio coisa da tua cabeça, né, por mais que seja isso, as espécies que observam bem os padrões e as repetições têm melhor sucesso evolutivo e acabam deixando mais descendentes. Né? Então, por exemplo, se você tem um cachorro lá na sua casa, né, você abre o armário e faz um barulho de plástico, ele já pensa, vou ganhar comida, e aí ele vai lá fazer a graça porque ele já ficou feliz, porque ao longo dos dias, dos meses, né, do tempo que ele está lá na sua casa, ele já associou passos na direção do armário, abriu a porta do armário, barulho de plástico. Ele pensa, essa repetição é comida. Por quê? Ele viu que quando isso acontece, várias vezes isso acontecia e em seguida vinha comida. Né? Então não é que o armário e o barulho do plástico vai fazer ele ficar com fome ou vai fazer qualquer coisa, né, por si. Porém, ao longo dos anos, ao longo dos dias, meses, que seja, né, o bichinho ele percebe, né, o mamífero percebe rápido, tanto que ele é um sobrevivente. Né? Temos as nossas espécies aí, né, espalhadas aí pela Terra. Então, a percepção dessa repetição traz um sucesso evolutivo. Né? Então, observar as fases da Lua, né? Saber que na região em que você está, né, a repetição de tantas luas cheias vai trazer a nova estação, e aí vai levar você a querer armazenar alimento, porque a estação do frio está chegando. Ou então, você tem que se apressar para plantar, porque daqui mais 3 fases da Lua, se você não plantar, vai vir a chuva e você vai perder. E aí, a chuva tem que vir no momento certo, a semente tem que estar de um jeito em que está preparado para receber a chuva. Então, se você souber observar essas repetições, você tem um melhor sucesso evolutivo. Não significa que aquela lua provocou a chuva, porque a lua não faz nada para a chuva, não tem relação nenhuma com a chuva. No entanto, uma vez que vários fenômenos são repetitivos e ocorrem por diversos fatores, você associar fenômenos repetitivos a outras coisas que também se repetem de maneira síncrona, de maneira bem regular, permitem aí que você consiga, entre aspas, prever o que vai acontecer. Sociedades que moravam próximas a rios, né? Por exemplo, próximo do rio Nilo, que a gente tem muito registro escrito, né? Então a gente consegue extrair muita coisa bacana disso aí. Né? Então o pessoal que morava lá, o período de cheia, o período de seca, isso aí era sobrevivência, isso aí era passar um aperto, né? E passar falta de comida, é doença, é morte, é destruição. Então as pessoas elas ficavam muito atentas. Né? Lógico que o ser humano, nessa construção de repetição e de viés, né, ele falava que era a fúria dos deuses, era alguma coisa que não tinha nada a ver. Né? Obviamente, isso aí também é válido, também constrói, né, regularidade e também ajuda no sucesso evolutivo. Não interessa que a pessoa acha que o deus da água vai fazer chover daqui 3 luas, porque ele tem um cordão com 3 bolinhas. Não interessa. O que interessa é, e aí, daqui 3 luas vai chover? Então faz o que tem que fazer para que daqui 3 luas não tenha um problema por conta da chuva que você sabe que está vindo, ou que você sabe que é muito provável que venha. Né? Então essa repetição que a gente tem de 28 dias, ela não é uma coincidência. Beleza? Esse tempo de 28 dias é o tempo que a Lua demora para terminar uma translação completa ao redor da Terra. Então veja, o Sol leva 365 dias para dar a volta ao redor, né? A Terra leva 365 dias para dar a volta ao redor do Sol. Né? Então esse é o período, um ano terrestre. É o tempo que a Terra demora
para dar a volta completa ao redor do Sol. A Lua também está orbitando a Terra e ela leva 28 dias. Essa é a razão de a gente ter o ciclo completo, as 4 fases da Lua, durando aí 28 dias. Então, se nós dividimos as luas em 4 faixas, né, em 4 fases, claro que a gente vai pegar o 28 e dividir em 4 pedaços, por isso que a semana tem 7 dias, beleza? Ainda seguindo o viés, né, existem muitos pontos no céu, muitos pontos luminosos. Esses pontos formam o que a gente chama aí, né, como se fosse um grande pontilhado de luzes do céu. Esse grande pontilhado de luzes do céu faz trajetórias circulares todas as noites. Né? Isso é óbvio, que a Terra está girando, um movimento circular, então você está girando aqui junto com a Terra, né? Conforme você vai girando junto, esses pontos luminosos que estão muito distantes da Terra acabam girando junto. Só que tem 5 mais 2 pontos luminosos no céu que tem um comportamento completamente diferente. 5 parecem muito com estrelas e 2 são bem diferentões. Mas são 5 mais 2, totalizando 7, que são os corpos celestes que têm comportamento diferente. Em vez de eles ficarem girando em círculos, eles têm um comportamento meio caótico. Né? Os gregos chamaram isso aí de comportamento, né, errante. Né? E aí, errante, vem da palavra errante, em grego vai vir planeta. Então, nós temos como se fosse 5 planetas. Planetas são as coisas errantes. As coisas que, em vez de ficar fazendo círculo, eles andam em cima de uma espécie de um cinto invisível que tem no céu. Né? E eles às vezes estão mais à frente, mais atrás, às vezes estão, né, mais para um lado, mais para o outro, mas eles sempre seguem esse caminho, como se fosse um trilho realmente para eles passarem ali. Né? E esse trilho começa no leste e termina no oeste. Tu já sabe do que eu estou falando. Né? É a trajetória que o Sol faz no céu, é a trajetória que a Lua faz no céu. Né? É o ponto que você tem de vista a partir da Terra em que você enxerga o plano do sistema solar. Né? Então, o plano do sistema solar, dependendo do lugar onde você estiver, vai ser mais inclinado para um lado, para o outro, é exatamente onde o Sol e a Lua estão passando no seu ponto de vista. Porque, imagina, se coloca aqui no lugar da Terra, aqui, a Terra está girando, né? Os outros planetas estão aonde? Em torno do Sol, né? Seguindo esse caminho. Então, essa linha no céu tem até um nome, a gente chama de linha eclíptica. Eclíptica, porque é em cima dessa linha que, de vez em quando, a Lua entra na frente do Sol, provocando um eclipse. Eclipse. Então, o eclipse, né, é um astro entrando na frente do outro. Né? É lógico que se você tiver um eclipse solar, tem que ser de dia. Tem que ser de dia porque você tem que estar com a Terra, a Lua e o Sol virado para cá. Então, o eclipse solar é sempre de dia, porque a Lua vai ter que entrar na frente do Sol, então tem que estar Sol. Para estar Sol, tem que estar de dia. Né? Então, você consegue ver os eclipses solares, né, que é o Sol ser tampado. Então, o eclipse solar é o eclipse, é a ocultação do Sol. Beleza? Nós também temos a chance de ter eclipses lunares, que seria tipo, por algum motivo, já que o plano da Lua ao redor da Terra é meio inclinadinho, né, a sombra da Terra acaba se projetando na Lua e deixando a Lua mais escura. Né? Aí esses são os eclipses lunares. A Lua está sendo eclipsada, a Lua está sendo ocultada, beleza? Por uma sombra. Esses fenômenos são raros, né? E quando eles acontecem, naturalmente o viés do ser humano é de mandar alguma coisa, alguma ideia aí mística ao redor do acontecimento. Né? Mas é só uma baita de uma coincidência. Uma baita da coincidência que não é tão rara assim. Né? Afinal de contas, bom, em princípio, quase todo dia é possível que a Lua, né, passe na frente do Sol ali durante o dia. Né? Não é raríssimo, não. Né? É raríssimo acontecer na sua cidade onde você mora, porque a Lua está longeão da Terra, né? Então ela tem que passar num lugar de forma que a sombra dela cai em cima da cidade onde você mora. E isso sim é muito raro, beleza? Isso é uma coisa muito rara. Então, a gente tem esses ciclos de 28 dias, né, e dividido em 4 pedaços, porque são 4 aparências da Lua, dá 7 dias. E isso junta com 7 pontos que tem no céu. 2 diferentões, quais são eles? O Sol e a Lua. O Sol e a Lua, né, são pontos que seguem esse caminho, essa linha eclíptica no céu. E quais são os outros? Mercúrio, Vênus, Marte, porque Terra não é um planeta, afinal de contas, a Terra é o lugar onde você está.
Planeta é o corpo errante que está lá luminoso no céu, beleza? Então, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Por que não tem Urano, Netuno e Plutão nessa lista? Porque Urano, Netuno e Plutão não dá para você ver sem o auxílio de um instrumento óptico, de um telescópio, beleza? Então, pessoal, olha, juntou isso. Bom, peraí, nós temos 7 corpos. O ciclo da Lua dura 7 dias. Já sei, vamos dar para cada um dos 7 dias um nome de um desses corpos. E aí você consegue, você pegar aí até os nomes aí em francês, por exemplo, né? Lundi, Mandi, Mercredi de Mercúrio, né? Você samedi, aí tudo bem que já tem a ligação com outras coisas, né? Você pegar em inglês o sábado, Saturday de Saturno, né? Então dia de Saturno, né? E aí de onde vem o Tuesday, Thursday, né? Aí vem já dos nomes que os gregos davam, né, já uma coisa mais pagã, eles pegaram esses nomes antigos, né, Thursday de Thor, né, que é Júpiter, o dia de Júpiter. Então eles pegaram esses 5 corpos, deram 5 nomes, né, para eles, né, e o Sol e a Lua, né, o primeiro dia, o mais importante de todos, o primeiro dia da semana, o dia do Sol, né. Então é o primeiro dos dias, é o mais importante. O segundo é o dia da Lua e os demais vão ser esses corpos celestes aí que aparecem, né, de acordo com a luminosidade deles, com a importância deles no céu. Né? Você vê que Saturno é o último dia lá, que é o sábado, né? Justamente porque ele é o que aparece mais fraquinho. Né? Não é muito fácil ver Saturno assim, não. Tem um período do ano que ele está bem luminoso, mas não se compara com Vênus. Né? Não se compara com Marte, né? Não se compara. Eles acabam brilhando muito mais. Vênus brilha bastante. Né? É um ponto luminoso, né, que acaba brilhando bastante no céu. E a observação dessas regularidades levou a gente a construir muitas coisas importantes da nossa cultura. E, por fim, uma última influência muito importante que a Lua faz ao redor da Terra é o que nós chamamos de marés. O que são as marés? Né, quando você mora na região litorânea, é bem tranquilo de observar isso. 2 vezes por dia, a gente tem uma elevação e uma diminuição do nível do mar. Eu não estou falando de onda, estou falando do nível geral do mar. Ele parece encher e esvaziar. E você vê até as pedras, assim. Né? Lá no fundo tem, às vezes, lugar que a maré sobe e desce muito, o pessoal larga até o barco, fica lá seco e daqui a pouco o bicho está lá boiando de novo. Né? Então, esse sobe e desce das marés, ele é provocado pela Lua. Por quê? Quando a Lua passa na frente do planeta Terra, ela é como se ela puxasse, né, o nível dos oceanos para ficar um pouquinhozinho mais alto, beleza? Que está exageradíssimo. Né? Então, nessa região onde está a Lua e do outro lado oposto, aparece uma maré alta. E como a Terra gira em torno de si mesma enquanto a Lua orbita a Terra, né, acaba que no bolo dos períodos aí, juntando os dois para um observador na Terra, a cada 12 horas ocorre mais ou menos, né, mais ou menos 2 vezes por dia, você tem esse ciclo de maré acontecendo. Beleza? Para você saber exatamente como é a maré numa determinada região, eles têm o que nós chamamos de tábua de maré. Né? Tábua, porque, lógico, antigamente o pessoal ia lá e escrevia num pedaço de madeira para você saber, né, e para você consultar, porque muitas vezes se planejar em relação à maré alta, baixa, seria essencial para você saber, né, os melhores períodos aí, onde você vai botar teu barco, como é que você vai fazer para conseguir sair para pescar, por exemplo. Então isso aí virou uma coisa de sobrevivência e, portanto, uma coisa muito importante para as comunidades que vivem ali naquela região. Beleza? Então, essas foram as considerações acerca da Lua. É claro que daria para ficar meses falando sobre a Lua, né? Porque tem uma infinidade de curiosidades interessantes sobre a Lua, né? Mas o forte mesmo, aquilo mais marcante e que eu acredito seja mais difícil de entender é essa questão das fases e a relação das fases com os outros fatores culturais. Acredito que isso aí seja a parte mais sofisticada aí, porque não é só olhando para o céu todo dia, né, de maneira ingênua, que a gente consegue tirar essas conclusões. Beleza? Era isso. Valeu. Falou.